Tá certo. Aqui a gente começa com o planejamento e distribuição livres dessa disciplina da primeira etapa, serão 10 pontos, tá? E eu já deixei o exercício avaliativo 1, já vi lá, tem gente, acho que eu entrei na sala aqui, já tinha gente comentando que já fez ele todo, não é isso? Alguma coisa assim eu escutei. Então ele já está hoje na aula, depois eu vou colocar mais uma coluna aqui e trago para vocês, quais semanas que ele estará incluído aqui, tá? Então, tem exercício que vai valer 3 pontos, vai ter o exercício que vai valer 2 pontos. Eu vou pedir uma pesquisa para vocês, tá? Tudo com essas datas aqui, eu vou ver se até... E o Google Forms, né? Tudo com as datas 2, 15, 23 e 28. Por que eu deixei o limite até 28 aqui? E eu vou fazer a mesma coisa com as outras disciplinas. É que normalmente eu no início assim, ó, já vou fazer a distribuição antes das provas, para os alunos chegarem lá no dia de prova, eles não têm que preocupar com entregar trabalho. Já entregou tudo, já resolvemos essa parte, vão resolver outra. Então, eu lembro da minha época, né? Falei, nossa, trabalho com prova, e eu não sabia o que eu fazia primeiro, era um sufoco, tá bom? A prova, como ela tá em outubro, né? Vou até olhar esse calendário de novo. Eu acho que ela está lá pro dia 7 de outubro. Então, quando der 28, o último trabalho Google Forms é um link com respostas objetivas e rápido de responder, mais rápido de responder, ou seja, o último trabalho é mais fácil de fazer. Né? O da pesquisa tecnológica, por exemplo, que é o mais complicado, ele termina dia 23. Ou seja, tem aí de 10 a 15 dias para vocês concentrarem em prova, pelo menos nas minhas disciplinas, tá bom? Um planejamento que eu gosto de fazer. Semana que vem eu mostro das outras duas. A mesma coisa. Já viram o exercício lá no aula? Está na aula de hoje, né? Quem é que já fez ele mesmo? A prova Não, lá acho tá que com... ninguém viu. Acho que ninguém fez, não, professor. Só o Raul tava comentando no início da aula. Ah, tá. Achei que Tava eu lá. entendi Você errado. falou da prova aí, ela tá a partir do dia 4 de outubro. As O provas? calendário. Isso. Caramba, né? Bom, de qualquer forma, gente, já vou lançar o exercício, a pesquisa já agora, tá? Esse aí é o limite, dia 23 é o limite, tá? E o formulário, ele é pequenininho, né? Ele é tipo o Kahoot, né? Você entrou ali, você responde de uma vez, não demora não, tá? Então, esses dois últimos aí, pesquisa, né? Quem fizer com mais tempo aí, ganha mais, como se diz, ganha tempo para concentrar na prova. Professor, Hum, esses dois exercícios aí tá lá no AVA, então? não, por enquanto só um, mas em breve eu coloco o dois também, Ah, tá. tá? Em breve eu coloco, vê se até semana que vem. Semana que vem vou fazer um esforço, vou colocar o exercício 2 e a pesquisa também. Pronto. Professor, a gente tem... a gente tem pouco tempo até outubro. Até dia 4 de outubro. Eu vou adiantar por isso, entendeu? Tá meio apertado, né? O tempo é cruel, né? Parece que outubro está longe. Não é nada. Ô, professor, é impressão minha ou esse módulo está com menos dias? Parece que está mais curto que o outro. Não tá não, viu, Raul? Não tá com, não. É até dezembro, não? Não tá não. Pode ser Que questão de... Pô, você pelo sabe, calendário, o tempo é muito relativo, né? O tempo é muito relativo. E no início, né, a energia é diferente. No final, você vai ver que no final o tempo parece que passa com velocidade mais lenta. É muito nacional, é o cansaço, né? Você vai ver que, nossa, não acaba. Nossa, no início, nossa, passa rápido. Né? Eu gosto de ver, o tempo é relativo, o Einstein foi matador nisso aí. Bom, então,
Vamos começar aqui. Aqui tem uma bomba alternativa da empresa Polo Petroquímico, que é a Maçari, Bahia, tá? Isso é um artigo muito legal, depois vocês cliquem na descrição desse próprio material que eu deixei para vocês lá, tem esse artigo, se vocês quiserem dar uma lida nele lá, eu acho muito legal. Foi um trabalho, né, de conclusão de curso de um aluno, ele mostra as hastes fraturadas, tá? E algumas hastes apresentando corrosão, né? Então, ela chegou realmente a trincar pela característica de esforço que essas hastes tinham, né? Tinham esforços aí de tração e compressão, e aqui, ó, mostra o aspecto da falha, e olha que legal, né? Muito legal não, né? Mas é interessante, vamos dizer assim, né? Aqui, ó, essa aqui teve uma deformação, curvatura tomada durante as falhas, e aqui as fraturas vistas do eixo, né? Característica de falha por fadiga e esforço de tração apresentando pequena área de fratura final. Lembra a marca de praia, né? Então, essa grande área aqui a trinca foi caminhando, né? O C aqui ele mostra muito bem isso, foi caminhando aqui a marca de praia, quando chegou aqui no finalzinho, ou seja, quando chegou aqui no final, ela fraturou de uma vez, tá? E aí ele vai mostrando o trabalho que foi sendo realizado de manutenção periódica, né? Então, em vez de deixar o equipamento quebrar no final e ter riscos de ter um dano maior, parar o equipamento de vez e só parar depois que quebrar, né? É melhor você ter ali uma expensão periódica, de tempo em tempo, e garantir que você substitua as peças assim que a trinca surge, tá? E o método que foi escolhido para fazer essa expensão, primeiro foi vamos lá, qual foi o primeiro método, hein? Qual vocês acham que foi o primeiro método? Qual que é a primeira coisa que ele fez ali? Qual a expensão que ele fez? Visual. Visual, né? Então ele faz a inspeção visual primeiro, né? Não encontrou nada, não encontrou trinca de modo que o olho humano consegue enxergar, ele parte para a inspeção através do líquido penetrante, tá? Então, também denominado LP, tá? E lembre-se, né? LP não é aquele disco antigo de vinil que a gente escutava música. Quem é que lembra disso, hein? Ninguém, só o senhor. Nós somos novos, né? Nós somos na época, nem CD a gente sabe o que é. Sabemos só que tem MP3 para frente. Envia na casa dos outros, né, professor? Mas e a gente não tinha, não. Então tá aí, né? Alguns nem entenderam. Eu não sei nem o que o professor está fazendo. Bom, então LP é líquido penetrante, aqui está um exemplo, né? E é exatamente essa parte lilás aqui, ó, que é a característica de um ensaio. A gente vai ver na definição, para identificar trincas, tá? E quando que nasceu isso, né? Vamos começar no histórico, né? No século XIX, gente, século XIX até 1900. Pessoal, eu sei disso. Tudo bem, não custa reforçar. Então, o século XIX vai de 1801 até 1900. Era utilizado na indústria ferroviária um método de óleo e giz. E assim, quando você pega o histórico disso, como que foi feita essa característica de ensaio? Eles deixavam, por exemplo, eixos e peças em óleo quente, tá? Para fazer uma limpeza ali, ou então uma espécie de solvente, como, vamos dizer, querosene, né? Ou alguma coisa parecida com isso. E eles perceberam, né, ao longo do tempo, que aquele querosene, se colocasse alguma coisa tipo giz, né? Como é que eu falo? Que não tem umidade e era em pó, fazia com que aquelas partes se mostraram através de uma espécie de absorção, tá? Esse material seco ali absorvia aquele óleo quente e eles começaram a perceber que era ali onde que acontecia quebras. Eles falaram, poxa, então e aí acaba que nessa descoberta, né, inicia aí uma forma de inspeção,
Tinha-se um óleo quente, deixava o material dentro de um determinado óleo, numa determinada temperatura, dentro, a peça ali dentro, depois jogava uma espécie de giz, e se, né, aparecesse qualquer tipo de absorção nessa área de óleo, tá? É claro que limpava a peça, tá, gente? Deixa eu desenhar, tentar desenhar aqui. Então, aqui está o tanque, colocou a peça aqui dentro, tirava ela, fazia uma limpeza da peça, né? Porque se ela tivesse toda cheia de óleo, como é que você ia diferenciar do que está absorvendo ou não? Colocava o giz por cima, na peça toda, e onde que aparecesse ali uma mancha de óleo, por causa exatamente do giz que absorvia, não é isso? É como se você colocasse um papel ali, que o papel absorvesse em determinada área, sendo que a peça já estava limpa, ali estava uma trinca, tá? Isso é no século XIX. Quando chega em 1942, Robert, né, Switzer, nem sei o que significa esse C aqui, aperfeiçoando o método do óleo em giz, produziu um método conhecido como líquidos penetrantes. E aí vem a definição. Consiste em detectar descontinuidades superficiais abertas. Nossa senhora, tem que corrigir isso. Cara, eu vou corrigir isso agora, depois eu mando para vocês. Muito ruim, né? Jesus. Já só abertas na superfície. Tá bom. Abertas na superfície, tais como trincas, poros, entre outros, de materiais sólidos e não porosos, como superfície grosseira usando o líquido penetrante. O princípio básico é líquido mais revelador. Tá? Então, essa definição de líquido penetrante, a gente volta nela. Deixa eu mostrar a apresentação para vocês. Está aqui o crack, né? Em inglês quer dizer trinca, a peça de teste. Então, está aí. O que ele faz? Ele vai aplicar um penetrante. Normalmente ele tem essa cor aí, um vermelho, né? Exatamente para destacar, tá, gente? A ideia é destacar, ele tem que ser, pode ser violeta também, né? Através de luz ultravioleta, a gente vai ver esses casos. Aí o terceiro passo, você vai fazer a limpeza da peça. E seca, né? Tá vendo que só o penetrante ficou na trinca? A hora que ele aplica o revelador, tá? Que é a base de giz mesmo, tá? Ou seja, um material que absorve, tá vendo? Ele absorve o material vermelho e ali você identifica a trinca. No finalzinho aí ele pula, né? E começa o processo todo de novo. Mas eu acredito que vocês conseguiram enxergar o que acontece ali, né? Olha lá, ó, revelador, depois vai limpar a peça, aplica esse aí é o penetrante, perdão. Aplica o penetrante, limpa a peça, aplica o revelador, e o revelador ele vai sugar esse fluido que ficou dentro da trinca, e a partir disso você consegue identificar que a peça tem a característica de falha ali, tá? Professor, Pode perguntar. Isso aí seria tipo um molde do problema que teria na peça? Pode-se dizer assim? Ou não? Eu não sei se molde seria a palavra correta, sabe? Não. Deixa eu ver se você tem uma peça aqui que a gente tem uma... Pessoa. É estilo... Eu vou voltar no primeiro aqui. estilo voltar molde, professor. É lavada com tine, né? Perdão? É estilo Lavado com molde, tine. né? Ah, não. A gente vai entrar nessa segunda parte. Quem perguntou do tine? Porque nós faz revelador lá nas peças, lá nós usamos o tine para lavar ela. Ah, ok. A gente vai entrar nessa parte semana que vem, que é o solvente, tá? O solvente. Professor, tem outro penetrante que se usa também. É um verde. Aí joga na peça e lava ela toda. Ela passa na granada, né, para limpar ela toda. Depois da granada, ela passa numa cabine escura, onde tem a luz ultravioleta pra ver. Isso, são tipos, a gente vai estudar isso semana que vem, que aí aqui hoje a gente vai ver só o princípio,
Mas semana que vem a gente vai ver os métodos de ensaio, e aí começa a diferenciar, porque depende aí do tipo de espessura de trinca, o tipo de material, tá? A gente vai ver isso semana que vem. Mas você falou certo, né? Não quer dizer que todo líquido penetrante ele é lavável à água, mas a gente sabe que o lavável à água é o mais simples, é o mais barato, mas ele tem limitação da espessura de trinca, isso a gente vai ver. E tem outros mais específicos, que são mais caros, por exemplo, como esse que precisa de uma cabine escura, com a luz ultravioleta incidindo sobre ele. Muito bom. Isso aí, show de bola. Semana que vem a gente entra nessa característica, tá? Raul, ou acho que foi o Raul que me perguntou, professor, como é que identifica? Essa foto inicial, tá vendo? Tá vendo que ele tem partes do furo aqui, então até lilás aqui, ó, e tem a parte branca, é como se fosse um aerossol do revelador. E aonde que tá essas marcas aqui, ó? São as trincas, ó. Porque a trinca nada mais é que o quê? Uma cratera, aqui, ó, vou fazer o desenho aqui, ó, uma cratera, ok? É lógico que esse desenho é grosseiro, né? Mas é só para a gente entender, ó. Aí eu vou mudar aqui para amarelo, ó. Coloquei amarelo aqui, ó. O líquido, ele vem e preenche aqui, ó. E preenche aqui em cima também. E vamos supor que é o penetrante mais simples que tem é o lavável à água. Você vem aqui, lava ele com água mesmo, tá, gente? Lava ele com água. E depois, você lavar ele com água, você seca. E aí você vem com o revelador por cima. Vamos dar a cor da tinta aqui para tinta texto mais clarinho aqui. Você vem com o revelador aqui por cima. Ó, o revelador vem por cima. Na superfície que foi limpa e não tem nada, não tem líquido para ele puxar, para ele sugar, para ele absorver. Mas onde está a trinca, ele absorve e faz ela transparecer, ó. Cor vermelho. Aqui, ó. Exatamente onde está a trinca, ele é sugado e faz ele transparecer. E aí você enxerga desse jeito aqui, ó. Ou seja, onde está branco não tinha nada para sugar, e onde que está lilás, esse vermelho rubro aí, né? Lilás forte, vamos dizer assim, que não seja na área do furo aqui, né? Porque o furo aqui ele não passou o revelador, passou só o penetrante, onde que representa isso tudo aqui é trinca, ó, tudo. Tudo aqui é trinca dentro da peça, ó. Tudo que você imaginar que você está vendo aqui, ó, Entendi. é a trinca dela, ok? Ficou claro? Sim, ele serve para, vamos supor, se uma peça que está muito... Vamos supor que a máquina deu um problema, né, uma coisa assim. Uhum. Aí, tipo, fez de tudo para achar e não conseguiu. O cara foi lá, pegou o líquido penetrante, Isso. fez todo o processo e acabou achando um problema numa peça que estava trincada e estava escondida por conta de pode falar, uma sujeira. Isso. Aí o Anderson pode até me ajudar aí, Anderson, me ajuda aí. Tem peça que você vê a trinca, mas você não tem aquela certeza. Então você precisa de confirmar com o ensaio de líquido penetrante, por exemplo, tá? Se for uma trinca, não é isso? Tem uma trinca que está muito aberta, aí não, pô, não tem jeito, né? Essa aqui Você nem consegue ver a olho nu, você nem isso. Nem sabe que tem trinca ali. Na hora que você passa o revelador, passa o penetrante para o revelador, que você identifica tudo. Isso aí. Aí sim, aí ele identifica, fica claro onde que está a área de trinca da peça. Interessante que a experiência tá, Raul, e o Zé deve falar, peraí, Zé, peraí que eu já vou deixar. O interessante é o seguinte, que é muito específico da peça, tá? Então, por exemplo, eu trabalho... Né? Oi? Tem um período de tempo para ficar o penetrante agindo lá na peça. A gente vai ver semana que vem que tem a STM também, por exemplo, que é uma das normas que tem períodos de aplicação, períodos de revelação, a gente vai ver isso também. Boa. Mas uma coisa interessante, gente, é que tem a experiência do tipo de setor, né? O inspetor, ele tem, ao longo do tempo, ele tem uma área que é mais crítica, tá?
eu falo, por exemplo, quando a gente fazia inspeção da área do engate, e, né, então, vou desenhar um engate aqui rapidinho. Né, aqui, ó, tá um engate aqui, ó. Certo? Vista de cima do engate. E aqui é onde que era o pino. Que vinha o pino aqui, ó. É essa área aqui do pino era responsável por mais de 90% das trincas que apareciam. Né? A inspeção normalmente pedia para se fazer o corpo todo, mas a atenção, né? E tem hora que é até perigoso, porque de vez em quando aparecia em outras áreas, né? Aí chama até vício, né? Cara, puxa vida, eu vou olhar só ali perto do pino mesmo, que eu sei que outro lugar não aparece, cuidado, né? Mas tem peça que realmente aparece só num determinado setor e peça que você tem que olhar tudo. É claro que isso aí demanda dentro do procedimento, né, do inspetor nível 2 ali, que vai determinar os procedimentos e fazer se vai ser a área, como que vai ser feito esse teste, tá? Mas no engate era aqui, ó, tinha jeito, né? Dificilmente saía dessa área de extensão. Zé, ó. Eu só ia complementar com relação a esse teste aí, quando ele é voltado para carga suspensa, né? Ele é um teste preventivo, né? Então, você não pode esperar suspeitar de uma trinca para poder realizar esse teste aí. Então, os ganchos da ponte, travessa, estrutura, né? São os braços, rodas, voltantes, tudo isso, esses equipamentos passam por esse teste, né? Mas de forma preventiva. Não precisa nem esperar suspeitar, não. Tem um tempo determinado, deu aquele tempo, tem que se fazer o teste para verificar, porque, igual eu falei, carga suspensa, né? Então, caiu, já era. Ah, boa. O que é muito interessante que ele está falando, que foi exatamente o caso dessa bomba alternativa da empresa. Né? Ele mostra primeiro as falhas que tem acontecido ali por fadiga, e se você ler o artigo, ele fala exatamente isso, né? Que de tempo em tempo, que representa a manutenção preventiva, tá, gente? Eu não sei se vocês entraram nesse detalhe, nesse estudo eu vou entrar, tá? Porque existem tipos diferentes de manutenção. Quando ele fala preventivo, perdão, é igual a correia dentada do carro, né? De carro, por exemplo. Deu determinada quilometragem, você faz a substituição. Você não faz a inspeção, você faz a substituição. Tá? Então, tem essas características, né? De tempo em tempo você faz extensão, de tempo em tempo você faz a substituição de determinada peça. E existem outros tipos de manutenção, como a detectiva, que seria, por exemplo, você colocar uma análise de vibração na máquina e ir acompanhando aquele relatório direto. Ele coloca até um setup, um alarme, alguma coisa assim, porque você sabe que se mudar a curva de vibração, fala, opa, tem alguma coisa errada. Tá? Tem equipamentos que são feitos por análises termográficas, né? Questão de temperatura, né? A hora que a temperatura eleva, fala, opa, tira faz a análise que tem alguma coisa errada. Esses são os detectivos. E o que o Zé comentou muito bem é que normalmente o LP está muito voltado para essa preventiva, que é tirar de tempo em tempo. Eu lembro até que o engate tinha o R4 e o R8, Zé, que R4 era cada R2, né, R4, que era intervalo de anos, né? De 2 em 2 anos tirava o vagão de circulação e tinha um checklist de peças que era retirado. Quando chegava com 4 anos, eram outras. E quando ele chegava a 8, aí era a revisão geral. Ele desmontava tudo, fazia inspeção em tudo, fazia inspeção de fora a fora. É bem parecido. Bem parecido, né? É bem parecido. Aí, acaba que tem outros nomes, mas é aquela revisão, né, mais leve e até chegar aquela mais pesada que você desmonta a máquina toda, certo? Correto. Exercício. Agora, não sei se alguém queria perguntar mais alguma coisa. Vamos fazer um exercício aí para dar uma quebra geral. Pessoal, eu já convidei alguns aqui,
Não sei se mais alguém queria me passar o e-mail para mim. E já todos, né? Todos tinham me passado. Está faltando 1 ou 2 alunos aí, se não me engano. Coisa perto. Alternativa A, professor? Deu certo aí? O Anderson, Pelo que eu lembro da aula, acho que é isso, né? Rosiel. Fabricação de casco. Maxwell, não quer colocar seu e-mail aí, não? Está faltando você. Deixa eu ver aqui. Isso aí, né? O professor comentou aí no início que era as estradas de ferros, né? Foi isso? Foi a piscina de manutenção Eu das lembro estradas só de ferro. falando dos cascos dos navios, os navios quebrou ao meio. Ah, não, aqui, ó. Esse é de hoje. O dos navios é ensaio de impacto, tá? Ah, Aqui, ó. tá. Até o século, eu até comentei que até o século XIX, as peças como eixos e rodas, né? De trens, tá? Que, ó, ferroviária, né? Utilizou aí método de óleo e giz. Tudo bem? Então, aí a indústria de manutenção de estrada de ferro. Opa, segura. Então, no século XIX até 1900, bem no finalzinho do século, lá, né, 1898, começou ali com as estradas de ferro. E aí tem as estradas. Pessoal, o áudio tá ruim aí, viu? Esse fone já vou ter que comprar outro. Deu ruim aqui, viu? Vou permanecer ali perto de mim aqui para não ficar ruim. Vamos lá, aumentei ele aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira característica é a preparação e limpeza da superfície. Tá? Então, oxidação, impureza, tudo isso atrapalha a característica do teste. Essa pré-limpeza pode ser, de certa forma, adicionada à primeira, né? E aí vem a aplicação do penetrante. Tempo de penetração, a gente vai ver isso aqui, tá? Tem normas e procedimentos falando de quanto tempo que você tem que deixar ali o penetrante. Remoção do excesso. Aqui é outra característica que varia, né? Os mais simples, você tem o solúvel como água, né? Mas tem outros tipos, tá? Outros tipos de solvente ali para retirada do penetrante. Secagem da peça, se o revelador for utilizado for seco ou não aquoso. Então, precisa de ter essa característica aí de secar a peça, aplicação do revelador, que é aquele branco, né? O tempo de revelação, inspeção, verificar a revelação das indicações e enquadrá-las no critério de aceitação e rejeição. Então, tem um relatório, né? Isso aqui é um relatório, tá, gente? Indicações aqui, ó. É relatório. Coisas que nós vamos fazer aí, hein? Nossa, tem que entrar em contato com o Carlos. Esse tipo de prática aqui é uma que eu acho que dá para a gente fazer na meta, tá? Vou tentar, tá, gente? Não vou
prometendo, mas é simples, né? Deixa eu ver, o Anderson. O Anderson vai ajudar a gente aí. Que tipo de. Onde está aí? Eu tenho o Deixa Osiel, eu né? ali fazendo favor, Oi, pessoal. professor. Você conversa aí. Tem peças trincadas lá na sua empresa lá? A pessoa cantando né? Oi? Na alta, hein? Tem como, pessoal, se deixar nas etapas lá por enquanto? Quando você conversa com o Anderson aí? Voltar? Deixar nas etapas, só. Ah, perdão. Quando você conversa com o Anderson aí, fazer favor. Ok. Tem peças trincadas lá onde, Osiel? Ou mais alguém aí? Tem. Eu até mandei um. Eu até Tem mandei uma sim. foto dessa brincada lá. Como é que é? Vocês separam isso para estudo? Como é que fica isso? Refugo. Algo só analisadas, né? São analisadas, lançadas na tonelagem lá e refugo elas todas. Depende de onde tá a trinca, né? Ah, bacana, hein? Bom, depois eu converso com vocês. Eu vou ver se eu consigo lá um mandril trincado. Isso. Os meninos verem. Ideal, bom, vamos ver se eu também tento aqui. De repente a gente leva isso, tá, para a meta, né? Eu tento arrumar por outros meios aí e a gente faz uma prática disso com relatório e tudo, tá, gente? Eu acho que é muito válido, né? E a gente comenta todos os procedimentos que são utilizados e a gente pode fazer aí para essa disciplina. Mesmo que ela não tenha prática, né, eu acho que é válido. Perdão, filho, tirei aqui de novo, né? Estava copiando aí. Pode passar, professor, para a próxima. Fechou? Esperando um pouquinho. Maxwell, Maxwell. Daqui a pouco ele conversa. Bom. Exercício. Hoje é uma aula com bastante exercício. Eu devia ter colocado mais na metodologia, mas eu não fiz isso, né? Eu devia mesmo ter intercalado lá uns exercícios. Estou pensando que eu corri essa falha. De 1 a 5. Aí é o seguinte, né? Faz de conta que a C é a primeira etapa que tem que ser feita. Eu coloco 1 aqui, ó. Entendeu? Aqui eu coloco 5. Mas a 5, B é a 4, 3, primeira, né? 2, 1. Sim, é só para o... Exemplo, né? Isso. Preparação, limpeza. Aplicação. Remoção do excesso. Revelação, inspeção. Ô, Júlio, Ô, Maxwell, beleza? Você quer deixar o e-mail no chat aí para mim fazer o convite para você também? e-mail? Que aí eu já coloco na agenda aqui, já chega um e-mail para você. É mais Ah, fácil tá. você entrar direto nas aulas. Beleza. Vou deixar aí. Aqui, ver a sequência aí, para mim é 4-1-3-1-5. 3-2-5.
Se eu errei, você tira ponto do Luciano aí, fica tudo certo. Ah, é? Como é que é? 4-1? 4-1-3-2-5. Isso. Sim. Eu acho que é 3-1-4-2-5. Se o Luciano acertar, aí você inverte, aí passa os pontos positivos para mim. Ih, deu ruim aí. 3-1-4-2-5. Deixa aí no chat aí, tá? Obrigado. Vou adicionar aqui. Valeu. E aí, pessoal? Qual que seria o primeiro passo aí, hein? O primeiro aí é a preparação e limpeza da superfície de ensaio, né? Isso. Então, dentro desse aqui, né, tá um pouco diferente daquilo que a gente fez. Então, as opções aqui estão mais limitadas, né, mas a primeira coisa é realmente a preparação e as limpezas. Então, esse aqui não teve divergência, né, até aqui tudo bem. E depois? Aplicação do líquido, né? Isso. Então, o 2 aqui, ó, também não teve divergência, né? Até aqui estava tudo tranquilo. Então, você faz a limpeza e preparação da peça, da superfície, aplica o líquido penetrante, e aí qual que seria o próximo passo? A remoção do excesso de Isso, líquido. isso. A terceira aqui não tem jeito, né? Aqui começou a dar um pouquinho de divergência. Me lasquei. Aqui é a remoção. Aí, ó, Luciano, teve que tirar ponto seu, porque falou que você errasse. Esse é o acordo, né? E aí é o outro. Ponto positivo para mim, de qualquer forma. Ah, é? Bom, então tem que se tirar o excesso de líquido penetrante. Depois, tirou o excesso de líquido penetrante ali, normalmente, dependendo do líquido, tem uma intermediária que não foi colocada ali, que é a secar a peça, tá? Não está mostrando aí. Então, 4 passa Revelação. a revelação. E, por último, inspeção, limpeza e relatório da peça. Fechou? Então, esse aí é a sequência correta. E aí a gente encerra aqui, né, daqui a pouco, com as vantagens e as limitações do processo. Então, uma vantagem deixa eu pegar o microfone e ficar aqui perto de mim, é a simplicidade para a realização do ensaio, realmente não deixa de ser um ensaio simples, rápido, tá, gente? E fácil de interpretação dos resultados. É claro que precisa de treinamento, precisa de técnicas, mas ele, dentro, né, de um rol de ensaios aí, ele é bem simples, tá? É mais simples que os demais.
O ultrassom, por exemplo, gente, precisa de um treinamento mais avançado, né? O partícula magnética tem mais etapas do que o líquido penetrante, então ele é mais simples que os outros em relação a esse tipo de comparação. Não há limitação de peças a serem ensaiadas, então não existe a limitação, tá? E sim de superfície, daqui a pouco a gente comenta a respeito disso. Exame rápido, o custo dele é mais baixo que outros, comparado a outros. E esse aqui é interessante também, né? Aplicação a materiais magnéticos e não magnéticos. A gente vai ver que partículas magnéticas não se aplicam a materiais, né, não magnéticos, ou que o chamar de diamagnéticos, né, que não é aconselhável, né? Por exemplo, alumínio, que tem magnetismo, mas ele é muito baixo, então não é muito aplicável, não. Nesse caso, não tem problema com isso, não interfere. Menor tempo de treinamento dos operadores e inspetores, que tem a ver com a simplicidade do teste, tá? Então, essas aí são algumas vantagens e limitações, né? Aquilo que inviabiliza o ensaio parcial totalmente. Detecção da descontinuidade somente na superfície. Então, vou dar um exemplo simples aqui, ó, faz um eixo aqui, que ele tem uma bolha de fundição no interno dele. Pode ser inspecionada essa bolha? Não. Por quê? É só superficial, é só ao longo da superfície da peça aqui, ó. Descontinuidades internas ou defeitos internos não pode ser averiguado com líquido penetrante, é só superfície, tá bom? Professor, Oi. eu não sei, eu acho que não, mas um exemplo bem, bem simples, se pode dizer assim, seria vamos supor, um pneu furado. Você enche o pneu vazio, você enche o pneu vazio, aí você vai com sabão, tenta achar o que está causando e acha. Vamos supor, tipo um prego, alguma coisa assim. Bem vulgar, assim, entendeu? Um exemplo bem vulgar. Você fala em relação a ele ser da questão da superfície? Quem descobriu o defeito. Isso. É É por aí. por aí, tá? Chega a ser aí uma coisa meio que semelhante, sim, tá? É porque o que tiver no núcleo da peça, que está interno a ela, você não consegue com esse processo, tá? E nem subsuperficial, né? Até a partícula magnética ainda permite o subsuperficial. Nesse caso aqui, se tiver uma descontinuidade, que ele está bem próximo da superfície, mas ele não tem abertura para ela, tá vendo? Ele está próximo aqui, ó. Certo? Você está enxergando o eixo aqui de frente, né? Existe algum defeito aqui que está bem próximo da superfície, mas ele não está aberto. Tá? Mas ele é interno, né? Aí você não consegue. Ele ainda não aparece. Perdão. Fala de novo, por favor, Maxwell. No caso, esse defeito aí, ele é interno, né? Isso, ele é interno, tá? Esse eixo aqui essa peça aqui ficou bem diferente, né? Mas está vendo que ela tem uma abertura na superfície, né? Que permite, aqui ó, a abertura na superfície, permite a entrada do líquido. Aqui não tem jeito, o líquido não consegue penetrar para dentro, internamente, né, a um defeito. Ele não consegue ultrapassar aqui, então não tem jeito. Nesse caso aí tem que ser um outro tipo de tratamento. No caso, por exemplo, o ultrassom, aí você consegue detectar. Isso, e algumas partículas magnéticas com a limitação ali, né, de ser subsuperficial. E aí, fala, por exemplo, é 10 milímetros. Depende da potência da máquina, tá? A gente vai ver isso aí em partículas magnéticas. Então, quando chega próximo ali à superfície, a partícula magnética pode pegar e o ultrassom pega. Tá? Ô, professor,
raio-x, né? Outros raio-x também perde. Raio-x também. Alguém ia me Fala, perguntar, aí eu Luciano. não identifiquei quem que era. É o Luciano, Luciano. você... Ok. É, lá na empresa a gente faz um teste desse para detectar descontinuidade aí no refratário, é até interessante. A gente tem ultrassom, né? Mas assim, de imediato, na hora da inspeção, a gente usa um martelinho, que martelo pena, que a gente bate em cima da peça, aí ela é por ressonância, né? Quando você bate, ele geralmente, quando a peça ela tá totalmente inteiriça, ela dá um som metálico, né? E quando chega na parte, dependendo da parte onde você bate, e ela tem uma descontinuidade no centro dela, aí dá aquele barulho oco. Aí a gente corta a peça e descobre a trinca lá dentro da peça. O Que som legal. muda, né? E isso, o som muda. Essa não é ultrassom, não. Esse é um teste por som mesmo, né? É, Inclusive as rodas ferroviárias antigas tinham também tinha essa também. característica de teste, né? Mas aí bem antigo, tá? Claro Uhum, que hoje o ultrassom, né? Até porque no caso de rodas é um pouco mais complicado, com certeza, né? mas é interessante. Foi legal você falar a respeito disso, né? Ô, É, Marcos, Professor, eu só isso aí lembrando vai, das festas que o Luciano deu pau. Não, é só professor, tristeza, cara. isso aí vai dar experiência também, né, do cara que tá lá fazendo. Né? Assim, Sim, com assim, a certeza. Porque questão do Márcio. teve uma vez lá que o cara que mesmo fala, o inspetor que faz penetrante lá, ele mostrou, sabe? Entrou uns cabeçotes lá, ele foi colocando o cabeçote e falou assim, ó, isso aqui tá com trinca, ó, porque o barulho mudava. Aí ele pegou e fez, viu que tava com trinca mesmo, certinho, acho que ele falou. E é até a área, né, Anderson? Até a área. Tem uma área normalmente que a trinca, a estatística ali, a probabilidade de trinca é maior que outras dentro da peça, não é isso? Ou essa é Com mais certeza. aleatória? Não, Normalmente o que eu tenho visto é a que, maioria é só um lado mesmo, sabe? Que é um material mais fino. sim, né, é tem igual, é aquela. igual, é igual o refratário lá também. Ele tem um histórico já tem as peças que costumam pegar e dar essa descontinuidade por dentro, né? Tem esse risco. Uma massa específica, né? E isso, a massa específica já tem aí. Não são todos que a gente tem que fazer, envolve sentido de prensagem, Uhum. não são Bacana. todos os formatos que a gente tem que fazer. Tem uns, assim, a gente faz em todos, mas tem uns que já tem um histórico de dar essa descontinuidade, essa laminação. Já tem uma criticidade lá. Já. Bacana. E a questão do martelo aí também é o seguinte, assim, você consegue detectar, só que você nunca vai conseguir fazer uma inspeção 100%, como por exemplo da som. Porque às vezes a trinca está muito mínima, entendeu? Um defeito interno mínimo, aí o martelo não consegue detectar, só o ultrassom mesmo. Isso mesmo. E se ela é fraturada em operação? É complexo? Como é que é? É complexo. Porque se ela, vamos supor, se chegar no cliente for utilizar, é, dependendo do local que estiver sendo utilizado, vamos supor, é um canal de corrida, alguma coisa assim, Uhum. dependendo se tiver uma trinca e não for percebido, né, nesse teste, aquela trinca ali o material, ela perde, ela não tem uma resistência ali naquela parte, aí às vezes ela não suporta ali o material que está sendo, a força que está sendo exercida ali no material. Se esse material se romper, o, pode ser que o aço vaze no equipamento ali, né? Como se diz, na parte mais frágil do equipamento ali, detona o equipamento do cliente, tudo. Né? Nossa. Imaginou o Guza vazando no equipamento mais frágil. Nossa. Uma peça pode comprometer o resto da estrutura. Isso. Isso aí, né? Sempre tem aquela área que fala, olha,
Pode falhar, mas aqui, pelo amor de Deus, né? Faz o teste 2 vezes, coloca as peças mais novas, acaba tendo essas nuances aí de manutenção, né? Bacana. Tirei o som, né? Bom, muito bom, né? Então, a primeira característica da limitação é realmente aí a detecção de descontinuidade somente na superfície. O resíduo proveniente do ensaio pode ser danoso à peça. Normalmente aí já começa a ter mudanças, né? Porque pode ser que tem equipamento que não pode ser testado por penetrador que seja lavável à água, né? A retirada deles, seja por questão de água, aí você tem que ter outros que vão trazer, elevar o custo do procedimento, porque você precisa de solvente para retirar o penetrante, ok? Pode ser um exemplo aí, né, de aumento de custo. Não aplicável a materiais porosos, até porque, né, se for, aí o poro pode ser confundido com trinca, e fica difícil de identificar o que é poro, o que é trinca. Então, não tem jeito, né? Não dá para ser material poroso. Então, a superfície, né, ela é importante para não mascarar o teste. E a temperatura deve ser avaliada, menor que 10 graus e acima de 60, não pode ser utilizada aí para fazer o teste. Bom? Aplicações de produtos soldados, forjados, laminados, fundidos, desde que a porosidade não seja excessiva, vidros e cerâmica vitrificada e plásticos. É alguns exemplos aí, né? Fechou, galera. Aí, ó, os exercícios finais. Para que a imagem da descontinuidade fica visível, devemos contrastar com o líquido penetrante 1. Revelador. Revelador. Essa aí não dava nem para cair na prova, né? Porque me ajuda aí, né? É que cai. Essa é a que dá, professor. Ok. Bom, eu vou deixar vocês começarem o exercício, tá? São 22 e 16. Tem dia que vai ser assim mesmo. Tem dia que vai ser mais tenso, tem dia que vai ser mais light, tá bom? Normalmente o professor tem uma tendência de ser um pouquinho mais light, principalmente na quinta-feira, né? Mais finalzinho de semana aí.